abra o livro do profeta Ageu. Glórias a Deus. Profeta Ageu. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Estou ligado, estou aqui, mas estou conectado com os irmãos também que estão conosco. Deus abençoe, um abraço a todos os irmãos aí do Brasil, aqui em Portugal, que estão atuando conosco também. Deus abençoe a sua vida. Profeta Ageu, capítulo 1. Glórias a Deus, vou esperar você localizar. Glórias a Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Deus tem uma palavra que é aos nossos corações. Eu peço que você esteja atento, não deixe que nada tire a sua atenção, porque esse é um momento muito importante. No culto ouvimos louvores, nos alegramos. Eu mesmo ele fui renovado, senti a presença do Espírito Santo de Deus fortemente, mas agora é o momento da palavra, é o momento que a gente tem que redobrar as nossas atenções aqui para que a gente não venha perder nada do que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje, culto de missões, nós estaremos aqui compartilhando uma palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Todos localizados? Localizados? Ainda não? Isso, Ageu 1. Só tem 2 capítulos. Você vai abrir o primeiro. É uma leitura um pouco extensa, mas eu vou pedir a sua atenção. É necessária essa leitura até o versículo 11. Amém ou não amém? Amém? Vamos lá. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, meu Deus do céu, palavra Deus é coisa maravilhosa. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos sacieis. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num sactel furado, no bolso furado. Assim diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Até então, é o que o povo estava vivendo. Agora, a partir do 7, é o que Deus quer que o povo faça. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Isso é tremendo demais. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta. E a cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, retém o céu o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os vossos homens, sobre os vossos animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Quantos podem louvar a Deus por essa palavra? Vou pedir a sua ajuda. Você não deixe nada tirar a sua atenção. Esteja atento que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Estão preparados aí? Glória. Certo? Jairo? Então esteja atento, por favor, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações.
Eu vou fazer uma introdução rápida histórica para a gente poder entender o contexto da época, quem era ele, para quem escreveu, qual o propósito, qual é o plano de fundo, para você fixar na tábua do seu coração e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesses minutos que nós temos. É fato que nós estamos diante de uma palavra muito conhecida por todos nós, né, Diácono? Conhecida por todos nós. E para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Para quem já sabe, só vou lembrar que o profeta Ageu, ele é considerado, dito, reconhecido, podemos dizer teologicamente, para a questão de categorias de livros da Bíblia, ele está na categoria como profeta menor, e não como profeta menor no sentido de importância, não no sentido profetas menores, quando a gente ouve essa expressão, profetas maiores, profetas menores, não necessariamente no sentido de importância que eles têm, de relevância que eles têm. Quando você ouve um pregador ou alguém ministrando, ensinando, profetas maiores, profetas menores, ele está trazendo alusão à quantidade de livros, de capítulos que aquele profeta escreveu. Então o profeta Ageu é considerado um dos profetas menores, não por nível de importância, porque todos são importantes, são relevantes, mas pelo fato de ter somente 2 capítulos, como você pode ver aí na sua Bíblia agora. É um livro que tem poucos capítulos, mas tem importância poderosa para a nossa vida. Pastor Tiago, eu já entendi essa parte. O profeta Ageu é um dos profetas menores, agora vai se aprofundando para eu poder entender um pouco mais. O profeta Ageu, para a gente contextualizar o tempo em que ele profetizou, o tempo na história que ele profetizou, é o período pós-exílio, após os 70 anos que o povo ficou cativo na Babilônia. Você conhece muito bem a história. E o período que eles passaram na Babilônia, por aproximadamente 70 anos, não foi acaso do tempo, não foi um erro de percurso, de trajetória. Foi o próprio Deus que já havia usado profetas, período pré-exílio, informando, profetizando que o povo passaria durante o período de 70 anos exilados, cativos na Babilônia. E por que, pastor Tiago, que o povo ficou cativo na Babilônia? Por que Deus permitiu, durante esse período, antes do profeta Ageu, o povo passar por 70 anos durante o período de exílio na Babilônia? Você conhece a Bíblia, sabe muito bem que o povo, antes de ser levado cativo para a Babilônia, eles estavam cultuando a Deus, mas também cultuando a outros deuses. E outra coisa muito relevante aqui na história, que nós vamos perceber, que o povo estava dando uma extrema importância, cultuando mais o templo do que cultuando a Deus. Eles cultuavam mais o templo do que a Deus. E aí Deus, ele permite todo esse cenário acontecer, em que eles são pegos cativos da sua cidade natal, levados em cativo para a Babilônia. E durante esse período de levas, foi primeiro um grupo de jovens que você conhece muito bem, que nessa primeira leva foi Daniel, Azarias, todos aqueles jovens que fizeram a diferença, os amigos de Daniel, que foram levados cativos para a Babilônia. Depois foi mais um grupo, foi levado, e eles passaram durante 70 anos de sofrimento. E durante esses períodos em que a Babilônia invadiu Israel, ele destruiu o templo, destruiu os muros, destruiu as portas, destruiu a casa. A cidade ficou em ruínas, a cidade ficou totalmente devastada, destruída. E Deus permitiu que os babilônicos destruíssem o templo, levassem os utensílios da casa do Senhor, levassem os ouros da casa do Senhor, para o povo entender. E o Senhor ministrou meu coração. É porque o povo estava dando muito valor às coisas e esquecendo daquele que tem todo o poder e autoridade nas suas mãos. Supervalorizando coisas importantes sim, relevantes sim, que fazem parte da obra sim, mas uma coisa que Deus não permite é dividir a sua glória com alguém, seja com alguém ou com coisas, porque tem pessoas, eu sinto aquele Deus que fala nessa tarde, tem pessoas que supervalorizam coisas e esquecem de adorar ao Senhor. Tem pessoas que cultuam carro, tem pessoas que cultuam casa, tem pessoas que cultuam roupa,
esqueceram de cultuar a Deus, porque não adianta você cantar bem, pregar bem, ter uma boa hermenêutica, uma oratória, ter PhD em divindade, tantas coisas, tanto conhecimento, 30, 40 anos de crente, mas não ter a presença do Senhor. Não adianta ter tempos bonitos, não adianta ter uma voz aveludada, não adianta gerar um impacto, alguém bater nas costas e dizer, meu Deus, que pregação bonita, mas ser vazio, sem graça, sem presença. Mas eu louvo ao Senhor porque ainda tem uma igreja que preza pela palavra, que não negocia, pode até não cantar bem, pode até não pregar bem, aleluia, ser na visão do homem, mas o céu está olhando e dizendo, lá está um santo homem de Deus, lá está uma santa mulher de Deus, entregando o melhor culto da adoração. Glória! Aleluia! Boa, Jesus, a presença do Senhor é forte. Deus permitiu. Aí isso acontece, tem gente que atribui ventos, adversidades, perdas, destruição ao inimigo, mas muitas vezes é o próprio Deus permitindo. E Deus permitiu. Eles ficaram durante o período de 70 anos no exílio babilônico. Uma geração nasceu na Babilônia. E durante aquele período Deus já havia profetizado, já havia usado um profeta dizendo que seria o período de 70 anos. E aí Deus levanta um rei dos medos e persas que dominavam a região na altura da transição da Babilônia para os medos e persas, que dominaram o exército poderoso que se levantou naquele tempo e permitiu que o povo voltasse para Jerusalém com o propósito de reconstruir o templo, de reconstruir o muro, de reconstruir as portas. O rei ímpio foi tocado por Deus para permitir que o povo voltasse para a terra de Israel, para reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir as casas, reconstruir o templo. Eles voltaram. E naquele período em que milhares de pessoas foram liberadas, receberam a carta de liberação para poder voltar para suas casas, para reconstruir tudo o que havia se perdido. Aí começa, meus irmãos, o período, agora levar essa rápida introdução, o período em que Ageu vai profetizar. E para quem não sabe, o profeta Ageu ele é contemporâneo do profeta Zacarias e do profeta Malaquias, desde o mesmo tempo. Eles são profetas do período pós-exílio. E ele está pregando, ele inspirado por Deus, começa a observar o que está acontecendo naquela leva que está voltando para Jerusalém, aquele povo que está voltando para reconstruir o templo, as casas, os muros, tudo isso. Eles receberam a bênção do Senhor para reconstruir algo de valor que eles perderam. Mas preste atenção para você não se perder aqui. Quando eles estão voltando, vamos raciocinar juntos. Eles estão voltando para casa. Muitos dos judeus que foram levados cativos para a Babilônia optaram por não voltar para Jerusalém. Eles escolheram permanecer na Babilônia, porque tem crente que é assim, que no momento de adversidade que tem, de provação que tem, ele já se entrega aos prazeres do mundo, não quer mais saber das coisas de Deus. E assim aconteceu naquela altura. Um grupo de judeus permaneceu ainda habitando na Babilônia, mesmo sendo uma terra impura, mesmo sendo uma terra que cultuava outros deuses. Eles se acomodaram com aquilo, não queriam mudança, não queriam voltar para reconstruir a verdadeira adoração, o templo ao Senhor, mas decidiram muitos deles permanecer na Babilônia. Mas um grupo seleto, unido, eles decidiram voltar com o propósito de reconstruir as casas, os muros e o templo. Até aí, tudo bem, meus irmãos? Todos sabem aí? Presta atenção, depois eu vou fazer algumas perguntas aí, se você está atento. O que acontece? Quando eles recebem a bênção de Deus para voltar para sua casa, para reconstruir aquela terra que outrora, lembra quando eles saíram 70 anos antes? Eles foram levados, a terra era só ruína. Mas quando eles voltam nesse período pós-exílio, já tem novos habitantes daquela cidade. Embora ainda a cidade estava em ruínas, já tinha um grupo grande de pessoas, e entre eles os samaritanos. Os samaritanos que eles começaram a
Quando no mesmo ambiente tem pensamentos diferentes, visões diferentes, aleluia, são propósitos diferentes, cultos diferentes, porque não há comunhão entre as trevas e a luz. Aqui eu já quero trazer uma aplicação para a igreja. Aleluia, Senhor, nós devemos tomar cuidado nos ambientes que nós frequentamos, porque tem pessoas que se deixam envolver por aquele ambiente, mas tem pessoas que influenciam positivamente o ambiente. Pode estar falando sobre prostituição, pode estar falando sobre traição, pode estar falando sobre pornografia, pode estar falando sobre tanta coisa errada, mas quando o crente verdadeiro chega ali, eles vão lembrando, não, essa conversa não pode ter aqui não. Aleluia, Jesus, porque chegou um crente, chegou alguém diferente que não compactua com esse tipo de mensagem, e o ambiente muda, deve ser assim. Mas naquele tempo estava acontecendo algo diferente, estava acontecendo uma mistura. E quando aqueles judeus voltam para Jerusalém para reconstruir, algo interessante acontece. Eles começam, o diácono Bruno, o diácono Valdir, a reconstruir as bases do templo. Começaram as estruturas serem montadas para a reconstrução do templo de adoração a Deus. E naquele período em que eles estão na luta, unidos, preste bastante atenção nesse ponto, é muito importante. Unidos, na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, falando uma só língua, tudo correndo bem. Mas quem não gosta que nós nos coloquemos no propósito do Senhor, é o nosso aniversário. E sabe que tem muito crente que cai aqui nisso que eu vou falar aqui agora? É porque mediante os desafios que surgem no período de reconstrução, tem muita gente que para, não quer mais cantar, aleluia, não quer mais pregar, seleciona tudo para vir. Se for fulano tal que estiver lá, eu não vou. Começa a ter dificuldades, atritos, a ponto de impedir a pessoa de adorar, de avançar para o propósito. E quando eles estão ali unidos, os samaritanos começam a ter uma discussão com os judeus. Que tipo de discussão é essa, pastor? Seja claro para eu entender. Olha que é interessante, porque acontece? Os judeus vão olhar para os samaritanos e vão dizer, não, vocês não podem se unir a nós para reconstruir o templo. Por que a gente não pode? Porque a forma de vocês cultuar a Deus é diferente da nossa. Então não adianta a gente se unir no mesmo propósito, com objetivos finais diferentes. Então o judeu começou a ter um atrito com os samaritanos, porque nós estamos reconstruindo, mas você não pode tocar, porque vocês cultuam a Deus de forma diferente. Vocês se misturaram com outros povos que prestam culto a outros deuses. Então nós não vamos fazer nada aqui não. Nós não vamos aceitar. Aí o que aconteceu? Estou sendo muito simples para você entender. Aí o rei que liberou eles para voltar para Jerusalém para reconstruir, recebe a informação que está tendo um embargo. Vamos usar uma linguagem atual. Ele manda como se fosse embargar a obra. A obra não vai mais avançar, porque está tendo esse atrito entre vocês, entre os judeus e o povo que já estava naquela cidade. E quando eles começam a ter um atrito, a obra para. Porque onde há divisão, a obra não prospera. Onde a visão não está alinhada, pode conhecer de construção, de remodelação, pode ter 30, 40 anos de experiência, mas se não tiver unido, aleluia, Senhor, se não tiver na mesma visão, dá problema. Aleluia, Senhor, a obra tem que ser embargada, mas eu louvo ao Senhor, porque o dono da obra não é o pastor Tiago, não é o pastor presidente, o dono da obra é o Senhor. Ele está dizendo, vamos priorizar o reino e a sua justiça, porque as demais coisas Ele vai acrescentar. Muitos crentes, e o Senhor fala no meu coração, meu filho, muitas pessoas hoje em dia, mediante alguma dificuldade, já quer parar. Não aconteceu do jeito que eu esperava, não quero mais.
Vou parafrasear. Os samaritanos estão se intrometendo muito, não quero mais. Eu estava até fazendo, até eu comecei, mas não. Porque não suporta os desafios. E o que acontece, pastor Tiago? Eles desanimam. O povo desanima, e é isso que acontece com quem não entende a visão do reino. Quem disse que ia ser fácil? Quem disse que não ia ter desafios, oposições? Quem disse que a gente não ia ter momento de adversidade no ofício da obra, no desenvolvimento da obra? A obra de Deus é assim. E eu já passei muitos momentos de provação, de adversidade na obra. Mas eu entendi com o passar do tempo que a adversidade não pode me parar, a oposição não pode me parar, mas tem que ser um combustível para eu poder fazer mais para o Senhor. Por que, pastor Tiago, o Senhor está dizendo isso? Eu vou usar o texto. O Senhor olhando para nós, olhando para aquele povo desanimado. Difícil é lidar com crente desanimado. Isso acontece. Desanimou. De repente veio o Senhor, não querendo passar a mão na cabeça, não. Ele vai dar um choque de realidade. O que está acontecendo? Eu vou usar essa expressão aqui para nós, para aplicar para nós hoje. Quem que você era antes da minha mão te alcançar? Onde tu estavas antes da minha graça e misericórdia alcançar a tua vida? Estava cativo na Babilônia, estava escravizado por um povo que não adorava a Deus, estava pulando o carnaval na bebida, na droga, na prostituição, no alcoolismo, e não tinha universidade, não tinha briga que parava. E porque a diversidade da obra vai querer nos parar. Eu sinto a autoridade de Deus aqui nessa tarde. Ele está dizendo que nessa tarde é hora do desânimo ir embora, a tristeza ir embora, porque a mão poderosa do Senhor nos alcança. Você consegue levantar suas mãos por um instante? Porque o Senhor está dizendo: olha quem você era, olha onde você estava. Eu te arranquei da Babilônia, te coloquei para sentar do lado de príncipes e princesas, porque estás desanimado. Maravilha! Aleluia! Desânimo, não quero mais. Mas o Senhor está dizendo o que está acontecendo com vocês. Agora o Senhor vai fazer um diagnóstico. Eu vou resumir aqui nosso horário, meu Deus. Eles estão naquele momento de conflito, desanimados. Não quero mais. Daí que acontece? Olha, a mesma coisa que é muito forte. Eu vontade de ficar aqui até umas 9, 10 horas, mas eu consegui terminar o horário. Por quê? Porque você vai entrando na mensagem. O que acontece? Eles começam a desanimar. Isso aqui não tem no chat GPT, pode colocar que não vai colocar. Olha que interessante. Quando eles estão desanimados, o que acontece com a mente deles? Vou me ocupar com os meus afazeres pessoais. Deixo o templo e começo a satisfazer os meus próprios desejos. Quando precisar de mim, eu vou. Quando for. Não, mas agora o que eles começam a fazer? Não sou eu que estou falando, eu deixo. Eles começam a edificar as suas próprias casas. Eles começam a trabalhar para o seu próprio eu, deixando para segundo plano aquilo que Deus havia estabelecido para eles fazer. Primeiro é o desânimo. Depois começa o envolvimento com coisas passageiras, momentâneas, transitórias. Na nossa vida a gente vai se movendo. E quando menos percebe, a casa de Deus ficou para terceiro plano da nossa vida. Quando der tempo eu vou, quando puder eu vou, quando eu estiver bem eu vou, quando eu não estiver doente eu vou, quando eu estiver melhor financeiramente eu vou, quando as portas de emprego se abrir eu vou. Daí vai para segundo plano, vai edificando, aí trabalha em 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, e hora extra, e vai se movendo com tantas coisas, e vai olhando no final do mês a conta. Meu Deus, o que aconteceu? Aleluia, Senhor, eu trabalhei tanto, eu suei tanta
Eu estou envolvido com tantas coisas, afazeres próprios, estão preocupados com as suas casas, olha o que o texto vai dizer aqui, ó. Versículo 4: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa, está falando do tempo, e esta casa ficar deserta. Assim diz o Senhor: aplicai os vossos corações, os vossos caminhos. Tu está semeando muito e está colhendo pouco. Tu está comendo muito, mas não está se fartando. Tu até está bebendo. Ou seja, Deus é maravilhoso. Que está dizendo assim, ó, a vida está correndo. Você não está paralisado, ela está em movimento. Mas parece que é um movimento em círculo. Você não sai do lugar, não avança, não prospera, não conquista, não realiza, porque está nos seus afazeres diários, cotidiano, fazendo tudo, semeando, mas colhendo pouco, bebendo, mas não ficando saciado, está se vestindo, mas não está aquecido, recebe até um salário, mas é como se o salário caísse no bolso furado. Recebe e depois, cadê? O que aconteceu? Tem momentos na nossa vida que a gente passa por isso, sim, são provações. Mas nesse caso aqui, não são provações. É Deus olhando e dizendo assim: não adianta você suar, não adianta você fazer as suas programações pessoais e não me inserir no meio delas. Ele dizendo: tem que trabalhar sim, eu trabalho, você trabalha, todos nós trabalhamos. Temos que trabalhar para sustentar nosso lar, nossa família. Temos nossos projetos pessoais, familiares, não é nada errado, temos que fazer isso. Mas o Senhor está dizendo aqui através da palavra que eles priorizavam somente isso e esqueciam da casa do Senhor. E aí o Senhor, para terminar, eu vou deixar essa mensagem, a segunda parte, para outro dia, porque ele está dizendo assim para esse povo. Olha o versículo 10: por isso retém os céus e a terra retém os seus frutos. E fiz, olha, deixa eu estar falando. E fiz a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto. Ele vai citando azeite, que a terra produz, os homens, os animais, os trabalhadores. É ele dizendo: sou eu que estou permitindo tudo isso acontecer. Mas qual é o propósito? E aqui eu finalizo para a gente orar. É para que você venha voltar a olhar os seus olhos para o templo, para o serviço ao Senhor. Aleluia, eu sinto o temor de Deus aqui nessa tarde. Ele está dizendo: eu vou te abençoar, aquele projeto vai dar certo. Aleluia, se eu vou assinar aquele documento, o financiamento vai aprovar, o documento vai chegar. Mas não se esqueça da casa do Senhor, não se esqueça dos propósitos que você fez para o Senhor. Aleluia, Jesus, porque Ele está nos chamando nessa última hora da igreja aqui na terra. Ele está dizendo: não é hora de cochear em dois pensamentos. Ele está dizendo: faz a minha obra aqui na tua casa, sou eu que cuido. Sou eu que cuido. Vai servir ao meu nome, porque desafios vão vir, mas você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quantos creem nessa palavra dessa tarde e podem glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre, o Senhor. Eu vou convidar você a colocar sobre os seus pés. O nosso horário chegou. Ele profetizou para obedecer a Deus, reconstruir o templo, e aí sim o povo receberia as bênçãos e a glória futura que seria maior do que o primeiro templo. Ele dizendo: enquanto você me serve, enquanto você prioriza a minha obra, a glória da segunda casa será maior do que a primeira.
está dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É fácil destruir, a reconstrução exige tempo e dedicação. E papai me trouxe aqui nessa noite com esta mensagem para a igreja, porque a palavra não fala com as paredes, ela tem uma direção. Ele está dizendo para nós nessa tarde: não deixe que os obstáculos, os desafios te parar. Pastor, mas as coisas aconteceram como eu esperava. Quem disse que ia ser fácil? Se eu parasse por tudo que o aniversário, cenas que o aniversário lançou na minha mente, eu não estava aqui hoje. Mas eu entendo que Deus tem na minha vida. Eu lembro, aqui para fazer, eu lembro quando eu estava na Babilônia, exilado, e a mão poderosa do Senhor me alcançou. Não é essa adversidade que vai me parar, não é essa provação que tem que te parar. O Senhor está despertando nesta tarde homens e mulheres que, quem sabe, encontram-se desanimados, mas nesta tarde vão receber renovo de Deus. Eu quero convidar a todos que podem vir aqui à frente, por gentileza. Nesses nossos últimos minutos que nós temos, eu quero te convidar para vir aqui. Eu estou olhando por fora, Deus conhece o teu interior. Ele sabe como você chegou aqui nesta tarde. E Ele está dizendo: olha onde eu te tirei. Porque estás desanimado, porque estás desanimada. O Senhor está dizendo: se coloca no meu propósito, entende a visão. Aleluia. Jesus, entenda e pergunte para Deus: Deus, o que tu queres me ensinar? Trabalha no vaso mesmo, eu sou teu. Antes eu era escravo de Satanás. Antes eu vivi uma vida depressiva, angustiada, amargurada, fora do propósito, em futebol, em tantas coisas, em carnaval, em festa, em droga, prostituição. Mas hoje eu estou na tua casa. O que tu quer me ensinar? Aleluia, Jesus, tu pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim. E Senhor, eu te peço perdão por reclamar. Eu quero me posicionar, eu quero te convidar para vir mais próximo do altar. Quanto mais próximo do altar, melhor aqui. Quanto mais próximo. Isso, venha o mais próximo possível. Porque eu sinto Deus aqui nessa tarde. Essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração, Ele está te chamando, Ele está gerando oportunidades de recomeço. Quem disse que é fácil? Mas papai está dando choque de realidade a eles e dizendo: vocês estão se preocupando com si próprio, com o ego próprio. Volte os seus caminhos ao templo, a minha obra, porque enquanto tu faz a minha obra, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido dos seus negócios, eu cuido da tua saúde. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Aleluia, Jesus. Mas daí vai questionar Deus: mas está vendo o que o samaritano está falando de mim? Está vendo o que está acontecendo? Era para ele estar junto, mas não. O Senhor está dizendo: volte os seus olhos para mim, porque foi a minha mão que te guardou, foi a minha mão que te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Sirva com excelência, faça o teu melhor com excelência, porque Ele está dizendo que a glória da segunda casa, assunto para outro dia, mas já quero profetizar que vai ser maior do que a primeira. Aleluia. Aleluia. Ser a casa nova pode não ser ordenada em ouro, em pratas, em tantas coisas, mas o que importa é ter a presença do Senhor dentro dela. Por isso que Ele está dizendo: ela vai ser maior do que a primeira, não no sentido de exibir, de aparecer, não. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, porque a minha presença vai se manifestar lá com poder, a minha presença vai se manifestar com glória, porque vocês decidiram romper o desânimo, romper
pastor. Você vai se unir com alguém aí do seu lado agora, homem com homem, mulher com mulher ou família. Aleluia, Jesus, porque para a reconstrução nós não estamos sozinhos. Papai colocou alguém do teu lado aí, no mesmo propósito. Sei que tinha os samaritanos ali, eu sei que tinha um conflito lá, outro lá, judeus desanimados, outros nem voltaram para casa, ficaram tão envolvidos com os prazeres da Babilônia que não quiseram mais saber da casa. Aleluia, Jesus, Deus aqui nessa tarde, oh maravilha. E Ele falou para mim que está levantando crentes, um exército de homens e mulheres para fazer a diferença nessa última hora. Ele está dizendo, quem sabe, o desânimo quis te parar. Você veio para o culto dizendo, só Deus sabe como que eu cheguei aqui. Mas é Ele que sabe mesmo. Ele te trouxe aqui nessa tarde para dizer, é tempo de reconstrução, é tempo de arregaçar a manga e trabalhar. Mas pastor, não cita o meu nome, mas pastor, eu sou mal compreendido. Mas quem te chamou foi o Senhor para esta obra. Seja humilde. Fale para o Senhor, Senhor, me ensina mesmo, porque não é do meu jeito, não é da minha forma, me ensina. Eu quero te servir com excelência. Eu quero priorizar a tua obra, o chamado que o Senhor projetou para a minha vida. E nessa tarde, enquanto você fecha os seus olhos, o Senhor está trazendo renovo sobre vidas aqui diante do altar. Recebe o novo de Deus, Ele está te chamando nessa noite. Consegue fechar os seus olhos por um instante? As provações tiraram, quem sabe, até a tua língua estranha. Você está até vendo as ruínas e dizendo, eu preciso me posicionar, mas eu não consigo, pastor. Eu estou vendo as ruínas diante dos meus olhos. Eu quero, mas não consigo. Mas papai te trouxe aqui, olha que coisa maravilhosa. Ele te trouxe nessa noite para te dar um choque de realidade. Pode ser duro, mas é o que a gente tem para hoje. Papai está te confrontando aqui. Está dizendo, por que você está desanimado? Por que você está pensando em parar? Por que você está querendo entregar tudo? Não se esqueça de onde eu te tirei. Eu te escolhi, eu te chamei para um propósito. Não é hora de parar. Não é hora de retroceder. O Senhor está dizendo, levanta você que está caindo. Em nome de Jesus. Deixa eu te fazer, pastor. Você vai abrir o teu coração para Ele aí. Vai abrir o coração para Ele. Vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele. Vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele. Porque quando você adora, Ele renovar. Enquanto você adora, Ele diz para você, não tem mais. Eu sou contigo. Para você começar com o papai aí agora. Você que está na sua casa também. O Senhor te toca nessa noite, nessa tarde. Em nome de Jesus, aí onde você está, quem sabe no quarto, na sala, onde você estiver agora, o Senhor te chamou para um propósito. Levanta em nome de Jesus, o Senhor te chama. Não se esqueça de onde o Senhor te tirou. É hora de se levantar, porque é a última hora da igreja aqui na terra. Aleluia, o Senhor está dizendo, é hora de picuinha, de briga, de discussão.
ousadia e coragem. Em nome de Jesus, o desânimo vai embora, a tristeza vai embora, a dúvida vai embora. Receba em nome de Deus a autoridade de Deus. Glória, 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 o nome do Senhor.
Oh